Olá, tudo bem? Eu sou a professora Larissa Alves Cotonhoto, professora do Centro de Referência em Informação e Educação à Distância do Instituto Federal do Espírito Santo. É um prazer estar com você aqui hoje. Bom, hoje o tema da nossa conversa é inclusão e permanência na educação em rede, tecnologias assistivas e acessibilidade virtual em debate. Antes de dar início a essa discussão, né, desse tema tão importante, eu gostaria de primeiro me audiodescrever, para que todos possam, né, me ver, e em seguida eu falaria um pouquinho sobre a minha formação. Bom, eu sou morena, pele parda, cabelos castanhos com mechas loiras, e uso uma blusa preta, também uso brincos de argolas douradas, apareço no vídeo da cintura para cima, e atrás de mim existe uma estante com alguns objetos de decoração. Sobre a minha formação, eu sou formada em psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia e em pedagogia pela Universidade de Uberaba. Portanto, sou mineira e estou no Espírito Santo há aproximadamente 10 anos. Após as minhas graduações, eu fiz mestrado em psicologia escolar e, em seguida, fiz doutorado em educação, com ênfase em educação especial. Atualmente, trabalho no IFES, no Instituto Federal do Espírito Santo, também coordeno a área de ensino do Centro de Referência em Informação e Educação à Distância, e atuo também como professora do mestrado em Educação Profissional do Instituto. Minhas áreas de pesquisa são educação, educação especial, educação inclusiva, psicologia do desenvolvimento, psicologia da aprendizagem, acessibilidade, tecnologias educacionais, ok? Bom, então, agora vamos falar sobre o nosso tema, né, tão importante hoje para uma discussão tão real e tão necessária na nossa sociedade. Quando a gente fala de inclusão escolar, né, nós falamos também de acessibilidade, de tecnologias assistivas, esse tema, essa temática em si, ocorre hoje porque cada vez mais a inclusão escolar de pessoas com deficiência tem avançado, né, no mundo todo, não só no nosso país. E atualmente, alunos com deficiência, seja ela física, cognitiva, sensorial, ou algum transtorno do espectro autismo, elas têm chegado cada vez mais às nossas escolas, né? Sobretudo as escolas comuns, como prevê a nossa legislação. A partir do momento que essas pessoas chegam às nossas escolas comuns, requeremos cada vez mais que pensemos em ações de sensibilização, acessibilidade e formação, para que a inclusão desses sujeitos em diferentes níveis de ensino, né, seja na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médico, no ensino técnico, na graduação e na pós-graduação, ela possa ocorrer de diferentes maneiras, né, como pedagógica, intelectual, social, também atitudinal e comportamental, porque não basta esses sujeitos estarem na escola, né, terem o direito a uma matrícula, terem o direito a um acompanhamento escolar, um acompanhamento especializado, mas também as atitudes e comportamentos de todos os sujeitos envolvidos nesse processo de inclusão escolar, ele deve ocorrer, né, desde o porteiro, desde o recepcionista que recebe o nosso aluno, até os docentes, os servidores que, de uma forma ou de outra, participam do processo de ensino-aprendizagem desse aluno. Então, quando a gente fala de inclusão escolar, hoje, né, alguns conceitos, algumas ideias sempre aparecem, precisam ser esclarecidas, né? Dentre elas, o conceito de acessibilidade, o conceito de desenho universal, de tecnologia assistiva, né, assim como também o conceito de barreiras. Então, começando pelo conceito de acessibilidade, né, a nossa Lei Brasileira de Inclusão, ela fala em seu artigo 3º que a acessibilidade envolve a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.
Na verdade, né, o que a nossa lei tem dito, e outros documentos, mundo afora, tem nos colocado, é que devemos, de todas as formas, garantir que o sujeito, com deficiência ou não, né, com uma mobilidade reduzida ou não, ele tenha autonomia, ele seja independente na interação dele com a sociedade, seja na escola, seja na igreja, seja em serviços públicos, que essa autonomia seja garantida pela via da acessibilidade, né, de ações de acessibilidade. Um outro conceito também que nos é muito caro, principalmente nós que estamos na educação, que lidamos diretamente com a educação, é o conceito de desenho universal de aprendizagem, né, comumente chamado DUA. Esse conceito de desenho universal de aprendizagem, ele prevê o desenho de ambientes e experiências de aprendizagem capazes de envolver e motivar todos os discentes, de modo a ajustar as experiências de aprendizagem às diferentes necessidades individuais. Então, quando a gente traz esse conceito, é pensando o quê? Que na escola, né, no processo de ensino-aprendizagem do nosso aluno, a gente deve cada vez mais pensar em um desenho, tanto um desenho arquitetônico, quanto um desenho pedagógico, da nossa a prática, da nossa ação educativa, de forma que todos possam se envolver e se sentirem motivados, né, para as experiências de aprendizagem que ali serão ofertadas. Outro conceito importante para a gente também, né, é o conceito de acessibilidade digital e tecnologia assistiva. Hoje, né, em função da pandemia que nós estamos vivendo, em função dessa restrição, né, e da suspensão de atividades, sobretudo as atividades educacionais, a acessibilidade digital tem sido discutida. Por quê? Nossos alunos, né, por conta de um processo de prevenção a algum tipo de contaminação, estão realizando as suas atividades por ensino remoto, por ensino online, por educação online, né? E pensar esses sujeitos que estão fazendo hoje tendo esse tipo de experiência, é também pensar que dentre esses sujeitos, nossos alunos com deficiência também precisam acessar esse novo ambiente de aprendizagem. E para isso a gente tem que pensar em quais recursos adotar. Por isso que também nos é muito caro o conceito de acessibilidade digital, que é a gente pensar em projeção de artefatos digitais, de forma que eles atendam ao maior número possível de sujeitos, inclusive aos que possuem necessidades educacionais específicas ou limitação, e fazem uso de recursos de tecnologia assistiva, seguindo os princípios do desenho universal. Então, se o sujeito faz uso ou não de uma tecnologia assistiva, de um apoio técnico ou não, esse ambiente digital, esse ambiente virtual de aprendizagem, ele precisa ser pensado da melhor forma, da forma mais acessível possível, para que todos tenham autonomia e independência. E quando minimamente necessitarem de apoio técnico ou de um apoio especializado para que desenvolva as suas atividades, né? Sobre o conceito de tecnologia assistiva ou ajuda técnica, né? Novamente, a nossa Lei Brasileira de Inclusão diz que envolvem produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação do sujeito com deficiência ou mobilidade reduzida, visando, novamente, autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Cada vez mais a gente tem discutido na área da educação especial como promover, né, o desenvolvimento da autonomia e da independência dos sujeitos com necessidades específicas, sobretudo porque passaram por muito tempo, né, por períodos de segregação, de exclusão, e foram alijados nos seus direitos de participação e de interação social, escolar e assim por diante. Então, hoje, as tecnologias assistivas, elas vêm com essa intenção, com esse objetivo, de dar apoio para que esses sujeitos possam ser autônomos, tanto do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista comunicacional e assim por diante. Outro conceito também que nos é caro é barreiras, né? Nós encontramos na nossa sociedade hoje que ainda não é totalmente acessível, que caminha, né, para um desenho mais universal de
desenvolvimento de participação e interação. Então, o conceito de barreiras, no nosso caso, envolve um entrave, um obstáculo, uma atitude ou comportamento que limite, cerceie ou impeça a participação social do sujeito, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Então, como a gente encontra na nossa sociedade barreiras arquitetônicas, comunicacionais, de acessibilidade digital, barreiras atitudinais e até comportamentais, a Lei Brasileira de Inclusão, ela vem nos lembrar que a gente precisa o tempo todo identificar essas barreiras e criar ações para diminuir ou, se possível, retirar esses obstáculos para que o sujeito possa ter acesso, tenha garantido o seu direito de acesso, liberdade de expressão, de movimento, de comunicação e acesso à informação. Então, a gente tem trabalhado com a ideia de que, para qualquer ação, pedagógica ou não, primeiro deve-se entender a autonomia da pessoa e, em seguida, fazer um planejamento, indicando a intencionalidade e os recursos necessários para que se tenha acesso a qualquer tipo de experiência, né? Então, na verdade, o que a gente tem preconizado, o que a gente tem discutido muito aqui no nosso instituto o nosso planejamento, ele tem que se basear no sujeito que chega, na demanda que ele nos traz e nos recursos que nós vamos disponibilizar, ora, já existente, alguns precisarão ser criados, pensados, para que esse sujeito tenha toda essa autonomia em relação ao seu processo de ensino-aprendizagem. Então, como eu estou falando de instituto, eu vou falar um pouquinho, falar um pouco daquilo que a gente tem desenvolvido no nosso instituto, no Instituto Federal do Espírito Santo. Hoje, cada vez mais, a gente tem discutido e pensado a inclusão e a permanência do aluno público-alvo da educação especial no nosso instituto. Desde o ensino técnico, e do ensino médio integrado, alunos de 14, 15, 16 anos que chegam à nossa escola, passando pelo ProEja, pelos cursos subsequentes, concomitantes, assim como graduação e pós-graduação, nós temos tido uma preocupação de trazer o tempo todo a nossa proposta de princípio educacional para fazer valer os direitos desses sujeitos. Então, a gente parte do princípio educacional, adotado pelo IFES, de favorecer e incentivar a criação de políticas para a educação profissional, científica e tecnológica, tendo como base a integração e articulação entre ciência, tecnologia, cultura e trabalho, e no desenvolvimento da capacidade de investigação científica, elementos essenciais para as vertentes educação e trabalho em busca de novas políticas de inclusão e transformação social, desenvolvimento econômico e de sua sustentabilidade. Então, qualquer aluno nosso, público-alvo da educação especial ou não, ele é incentivado, ele é convidado, ele é desafiado, a participar integralmente, articulando o seu conhecimento, tanto científico, quanto tecnológico, quanto cultural, quanto em relação ao trabalho, para que ele possa se desenvolver de uma maneira mais integral. Então, nossos alunos participam de todas essas vertentes da nossa formação. E no IFES, essas discussões, elas ganharam muito mais forma, elas foram endossadas muito mais a partir de 2017, quando a instituição se preparou para ampliar a entrada desses sujeitos na nossa instituição, porque antes havia o ingresso, mas era timidamente, a partir do momento que ela adota as ações afirmativas. Então, nós temos algumas políticas dentro do Instituto que nos apoiam e nos dá força para que a gente trabalhe em função de dar acesso a esses alunos. A primeira dessas políticas é a resolução do Conselho Superior do IFES, número 10, de março de 2017, que regulamenta a adoção de ações afirmativas para cursos e programas de pós-graduação no IFES. Então, a partir daí, a gente institui que não só a graduação, o técnico, mas a pós-graduação, ela começa a adotar ações afirmativas. No caso nosso, dos cursos técnicos e da graduação, nós temos
uma variável, né, interessante, que esses alunos, além de concorrerem na reserva de vaga para alunos com deficiência, eles também concorrem na ampla concorrência, podendo, né, entrar por uma via ou por outra, desde que passe pelos nossos processos seletivos, né. Temos também a resolução do Conselho Superior de número 34 de 2017, que institui diretrizes operacionais para o atendimento ao aluno com necessidades especiais, no IFES, e também a resolução do Conselho Superior número 55 de 2017, né, uma resolução que nos deu bastante o desafio de pensar melhor como seria instituir procedimentos de identificação e acompanhamento e certificação dos alunos com necessidade específica no IFES, né? Então, nesse documento, que eu coloco lá no final da apresentação, a gente define e descreve minuciosamente quais os procedimentos que devem ser adotados no nosso instituto. E temos também um documento hoje, mais atual, que é a Instrução Normativa número 1 de 2020, né? Essa normativa saiu em 25 de maio de 2020, que vai falar também de como se deve se pensar e desenhar a estrutura dos nossos cursos para o acompanhamento do aluno com necessidade específica, nesse período de pandemia em que o ensino presencial é substituído pelo ensino remoto, né? E, posteriormente, ao ensino híbrido. Bom, como é que se dá isso no IFES, né? Às vezes as pessoas que não conhecem o Instituto Federal desconhecem que nosso instituto, né, assim como outros institutos, nós temos um núcleo de atendimento à pessoa com necessidade específica, que é o NAPNE, né? No nosso caso, no IFES, ele é regulamentado internamente por uma portaria, a 1063 de 2014, que diz que o NAPNE tem por finalidade desenvolver ações que contribuam para a promoção da inclusão escolar de pessoas com necessidades específicas, buscando viabilizar as condições para o acesso, permanência e saída com êxito em seus cursos. Na verdade, nesse desenho que está aqui do lado esquerdo, ele está dizendo, o NAPNE está bem que na porta, né, de um prédio, está dizendo que o papel do NAPNE é articular com outros setores, como o pedagógico, o registro acadêmico, as coordenadorias, a biblioteca e outros mais, dentro do Instituto, articular para que a gente crie e viabilize condições de acesso, permanência e saída com êxito dos nossos alunos com público-alvo da educação especial. Então, ações do NAPNE são, né, acolher o aluno, orientar, dialogar, apoiar e contribuir para o processo de formação da equipe pedagógica, né, aquele discurso de não estou preparado, seja dos nossos docentes e outros servidores, ele é muito recorrente, como outras instituições, mas a gente tem buscado esse processo de formação, né, em contexto e formação a partir de cursos de formação inicial e continuada e pós-graduação, para que esses nossos servidores tenham mais segurança e se sintam mais confortáveis a fazer parte desse processo de inclusão escolar. Também a ação do NAPNE sensibilizar e orientar a turma que o aluno frequenta, esse aluno chega na escola e a turma tem que estar preparada para isso, né? Sensibilizar e orientar a escola, trabalhar colaborativamente com as equipes de tecnologias educacionais para tornar não só o ambiente virtual de aprendizagem acessível, mas também na articulação de tecnologias educacionais para que esse aluno tenha um apoio técnico ou uma tecnologia assistiva a seu favor também no ensino presencial, né? Atualmente, né, nós estamos, em função da pandemia, com as nossas aulas suspensas, né, as atividades presenciais suspensas, e estamos trabalhando a partir, né, das atividades pedagógicas não presenciais no nosso instituto, né. E em função dessas atividades pedagógicas não presenciais, abarcar todos os nossos alunos, né, indiferente se tem uma necessidade específica ou não, é que nós trouxemos a discussão a instrução normativa
que orientasse aos professores, aos servidores, de maneira geral, né, como deveriam ser disponibilizadas, as ferramentas que deveriam ser disponibilizadas, como os materiais deviam ser disponibilizados, e qual é o papel da equipe do NAPNE para monitorar e orientar e apoiar colaborativamente o planejamento e o desenvolvimento dessas atividades pedagógicas não presenciais para os alunos da educação especial, né? Então, a primeira premissa que a gente considerou que era preciso que a equipe, né, que formasse para pensar essa organização dessas atividades não presenciais para esse público em específico, deveria considerar informações que muitas vezes vêm do NAPNE, né, e da interação dos professores com os alunos, sobre o grau de autonomia do discente para a execução da atividade, a possibilidade ou não da mediação dos familiares e a existência ou não do recurso educacional necessário em casa. Então, com essas informações, muitas vezes, né, obtidas através do NAPNE, se pensou como essa nova configuração da educação do Instituto poderia favorecer também esses alunos e não excluí-los desse processo. Então, contato com as famílias, né, a verificação de ter ou não um recurso educacional como um tablet, um computador, tudo isso foi checado, foi disponibilizado para aquele aluno que não tivesse, para que ele pudesse ter o máximo de autonomia, além, né, da preparação do material para participação das aulas. Então, temos ações contínuas hoje no nosso instituto em relação ao aluno a inclusão do aluno com deficiência no instituto, né? Nossas ações institucionais contínuas, elas vão desde formação, como eu já mencionei, formação de servidores e até da comunidade externa, né, de todo o nosso estado, com a oferta de cursos FICs, né, curso de formação inicial e continuada, ora em áreas específicas, como acessibilidade e tecnologia, ora em áreas mais amplas, né, ou, por exemplo, cursos como Libras, e também cursos de aperfeiçoamento e cursos MOOCs, que são aqueles cursos massivos, né, abertos, em que o aluno tem autonomia para se planejar para a participação naquele curso. A figura abaixo até diz um pouco desse curso que a gente oferta, o curso MOOC que a gente oferta pelo CEFOR, sobre acessibilidade e tecnologia. Temos, como eu já disse, ensino de Libras aos servidores, formações pedagógicas no campo, aquilo que a gente chama de formação em contexto, né? Além dos nossos cursos ofertados, a gente faz muita formação em contexto. Então, um camp que está iniciando todo o trabalho de inclusão de um aluno com deficiência, uma deficiência que ainda não tinha surgido, os outros campos que já vivem essa experiência, né, são convidados a partilhar suas experiências, a trazer informações e assim por diante. É sempre um trabalho colaborativo intercamp. A própria formação dos NAPNES, né, dos membros dos NAPNES, é uma política institucional, uma ação institucional contínua que a gente tem feito a partir do nosso fórum, o Fórum dos NAPNES, né, do IFES, Fórum do NAPNE, do IFES, e aí a gente tem veiculado palestras, discussões, cursos, oferta de vaga em cursos que já estão planejados para que esses membros possam se potencializar cada vez mais. Além de estudos, né, sobre acessibilidade digital e tecnologias assistivas que a gente tem feito, especificamente o CEFOR tem feito trabalhos envolvendo essa área, porque é o Centro de Educação à Distância e é o centro que tem demandado cada vez mais estudos, experiências pelo quantitativo de aluno com deficiência que tem chegado nos nossos cursos. Nesse slide eu só apresento algumas imagens, né, de cursos que a gente tem veiculado no CEFOR, né, cursos esses específicos oferecidos por mim, alguns orientandos, né, então nós tivemos um curso de jogos e inclusão, possibilidade para o ensino de ciências para alunos com deficiência intelectual, um curso FIC sobre adequações curriculares para a educação especial, que foi uma demanda muito forte dos nossos NAPs, membros dos NAPs, né, porque começava-se a adequar alguns currículos, algumas disciplinas para o aluno com deficiência, então esse curso foi um curso que atendeu essa demanda. Temos também, semestralmente, um curso de pós-graduação, aperfeiçoamento em educação especial inclusiva, e tivemos também, a partir de uma pesquisa de uma aluna de mestrado, o curso para incluir formação continuada de profissionais da educação básica em educação inclusiva.
Então, outra ação contínua que a gente tem feito, né, aprimorar os nossos processos seletivos para garantia de acessibilidade de reserva de vagas para alunos com deficiência. Cada vez que o processo seletivo ele vai ser instalado, né, nos campos, os NAPs são convidados a participar, e a equipe central, né, do processo seletivo, ela é composta também de pessoas envolvidas com a temática, com os NAPs, para ajudar no pensar, na execução de ações que viabilize a acessibilidade desses sujeitos. Também temos cada vez mais produzidos documentos normativos para a promoção da inclusão escolar dos nossos alunos no IFES, né? Então, contamos, felizmente, né, com apoio irrestrito da nossa Pró-Reitoria de Ensino, da nossa Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a Pró-Reitoria de Extensão, né, nas nossas discussões, nas ações que nós levantamos, e felizmente temos sido atendidos e discutido amplamente essas questões. E também temos incentivado ações de desenvolvimento em todos os níveis, né, ações que seja de inclusão, seja de extensão, seja de pesquisa, para que os nossos alunos, né, contem no Instituto com um arsenal de recursos que possam tornar cada vez mais confortável a inclusão deles. E uma temática, uma questão que eu acho que é importante a gente enfatizar aqui, né, que é a questão de implementar práticas acessíveis conforme, né, hoje a acessibilidade digital, né. Então, nós, quando pensamos na instrução normativa, trouxemos algumas sugestões que eu acho que vale a pena de compartilhar com vocês, né. Então, são práticas que agregam acessibilidade, né, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, em qualquer ambiente digital, virtual, né, apresentar aos discentes os recursos de acessibilidade disponíveis, seja no AVA, numa plataforma, seja num blog, o que tem disponível, né? Vídeos em libras, contraste, aumento de letras, esquema de cores, conversão de texto em fala e outros. Apresenta para que o aluno, né, para a pessoa se sinta confortável encontrando aqueles recursos ali disponíveis. Né? Também o tipo de texto que é sido produzido, em vez de usar caixa de texto, né, digitar o texto, selecionar, inserir borda, disponibilizar meios que facilitem a navegação pelo teclado, porque às vezes é um aluno que tem uma mobilidade reduzida, uma restrição de movimento, então ter esses recursos facilita muito. É também necessário disponibilizar acesso à sala virtual de aprendizagem, no caso, né, da educação, a todos os profissionais da educação, para que eles possam não só acompanhar os discentes, mas contribuir com a atividade pedagógica não presencial, dando suporte e apoio para o professor. Disponibilizar materiais, textos, né, em PDF legível ou arquivo TXT ou áudio, né, dependendo do nível e da demanda comunicacional do nosso aluno. Disponibilizar hiperlinks nas agendas das atividades das semanas e nos sumários. É importante esses hiperlinks, que eles vão dando acessos aos sujeitos sem eles terem que voltar ao texto como um todo. Disponibilizar videoaulas, preferencialmente com legenda e tradução em libras. É uma outra questão muito importante que a gente precisa entender, né? Criar slides acessíveis, né, com um layout pré-definido, com tamanho de letra, de títulos definidos, para que qualquer sujeito com baixa visão, ou até um sujeito com uma questão de contraste, não tenha dificuldade de visualizar. Todo documento que for produzido, seja uma página, seja um texto, tomar o cuidado de não dividir o documento em colunas, né, porque um leitor de tela pode ter problemas e dificultar a compreensão do nosso aluno. Também disponibilizar alternativas para vídeos, áudios e vídeos, né, como, por exemplo, libras, legenda, transcrição textual, ou próprio resumo textual do que aquele material tem, né, o objetivo daquele material. Também disponibilizar alternativas em texto para imagens complexas e tabelas que não permitam leitura linear. Então, se aquela tabela é tão importante que não dá para tirar do material, que disponibilize um texto alternativo para que o sujeito que vai usar um leitor de telas, por exemplo, ou uma pessoa, né, que tem alguma questão cognitiva, ela possa entender para além daquela tabela que às vezes é muito complexa, né? No envio de tarefas, não restringir o envio de tarefas apenas em textos, em materiais escritos, mas possibilitar
que o aluno, principalmente o aluno surdo ou o aluno com baixa visão, ele envie links, né, de vídeos dele de resposta de participação e resposta das atividades. Pensar em atividades diversificadas, né, modos de avaliação diversificados para que esse aluno se sinta motivado, envolvido com aquele trabalho que está sendo proposto ali, com aquela disciplina que está sendo proposta. Então, murais colaborativos, produção de fotos, de vídeos, mapas mentais, animações, tudo isso é interessante para qualquer público, seja um aluno com deficiência intelectual, seja um aluno surdo, baixa visão, cego. Então, e nós, sujeitos, né, típicos também, né, nos sentimos mais motivados. Usar uma ferramenta, né, para converter o conteúdo de documentos digitalizados, converter imagens de texto em textos digitalizados, é importante também dessa opção para o aluno. E, além disso, né, coisas simples, para nós parecem simples, mas também são muito importantes para esses sujeitos, né? Ao produzir um material, seja numa sala, seja num blog, numa plataforma, né, cuidado com a fonte que é escolhida, né? A gente prefere indicar fontes mais limpas, sem serifa, sem aquelas bordinhas que dificultam a leitura. Usar links descritivos para uma imagem que está sendo colocada, porque o leitor de tela passa ali e faz a leitura. Usar estilos de título em documentos é importante para o leitor indicar para o nosso aluno, para o nosso estudante, qual o nível daquele documento, né, a hierarquia dos documentos. Usar tabelas simples, sem mesclar, né, quando precisar realmente ser usadas. E uma coisa muito importante, né, usar uma linguagem simples, denotativa, precisa e direta, evitando metáforas, sarcasmo, né? E isso favorece não só um aluno com deficiência intelectual, mas o aluno também surdo. Muitas vezes ele não vai entender o sarcasmo, não vai entender a metáfora, então vai descontextualizar a proposta do trabalho ali ofertado. E, por fim, né, em webconferência, né, aquilo que a gente chama de encontros síncronos, a gente deve sempre, o que possível, né, fazer um planejamento prévio da dinâmica da webconferência, né, enviar para o intérprete de Libras, para ele antecipadamente fazer as melhores escolhas, juntamente com o professor de educação especial, o profissional da educação especial, para que aquela webconferência, aquele encontro síncrono tenha um significado importante para o aluno. E lembrar sempre de colocar uma janela num tamanho apropriado para o intérprete, porque, às vezes, o aluno, a janela é muito pequena e o aluno surdo não consegue fazer a leitura dos movimentos, dos gestos, né, dos sinais que são colocados ali pelo intérprete. E, às vezes, um aluno com deficiência auditiva, ele não consegue fazer a leitura labial do professor, que também tem que ter uma imagem um tanto quanto condizente com o trabalho que está sendo apresentado. Bom, a gente vive os desafios de tudo isso que eu falei ainda, né? Nós temos vivido ainda isso, nós temos avançado bastante nas políticas que eu mencionei, nas formações que a gente tem cada vez mais desenvolvido no Instituto, nas discussões, mas a gente percebe que ainda temos desafios, né? Que é continuar estabelecendo essa cultura inclusiva no Instituto a partir de diálogos, de discussões, né? De implementações de propostas curriculares que os nossos cursos ofertam, né? Com base, sempre trazendo a base, como referência, né? O desenho universal da aprendizagem. Intensificar a formação continuada dos nossos servidores, ainda é um desafio a gente incentivar e garantir que eles possam fazer, que eles tenham hora para fazer isso, e também promover e ampliar as pesquisas que ajudam a instituição a melhorar cada vez mais a qualidade do ensino que oferta a todos. Por quê? Porque esse aluno não só deve, o aluno público-alvo da educação especial, ele não só deve ter direito à matrícula, né, à entrada, à permanência, mas a saída com êxito, né, aquilo que nós chamamos de justiça cognitiva, ele vem para aprender, e o tempo todo ele está em processo, está sendo criado experiências, situações, propostas e ações para que a aprendizagem realmente se efetive. Então, para finalizar, eu trago uma fala minha, né, e também do professor Boaventura Souza e Santos, né, de que a escola e seus profissionais, que desejam participar e colaborar para que a inclusão escolar ocorra legalmente e cognitivamente,
deve transformar seus saberes e fazeres, né? Devem desconstruir alguns conceitos e preconceitos e rever as suas práticas, rever as suas ações, sobretudo a sua praxe pedagógica, né? Devem ser instituídos na escola tempos e espaços, dentro e fora da escola, para se pensar e discutir direitos, deveres, inclusão, acessibilidade e o papel de cada um nesse processo, né? Garantindo aquilo que eu acho que é uma máxima da obra do professor Boaventura Souza Santos, que é mostrar, né, salientar que todos nós temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e uma diferença que não produza, alimente ou reduza as desigualdades, né? A gente precisa, na verdade, conhecer o sujeito, para que a diferença dele não faça com que a gente oferte menos, oferte pouco, mas que a diferença dele nos faça ofertar cada vez mais, caracterizando ele como sujeito de direitos. Então é isso, pessoal, eu agradeço muito o convite, a participação. Aqui ficam algumas referências, e esse é o meu contato. Eu estou lotada no Centro de Referência em Informação e Educação à Distância, no Instituto Federal do Espírito Santo, em Vitória, Espírito Santo. Obrigada.